Olá, saudações a todos. Meu nome é Dark e esse é o canal Revertério. Bom, como todos sabem, os anos 90 foram uma década muito insana, principalmente no Brasil. E principalmente para as crianças, pois embora brincar na rua fosse relativamente sadio e divertido, a TV aberta proporcionava alguns momentos um tanto intensos demais para as crianças. Pode ter certeza que linha direta e banheira do Gugu tirou o sono da molecada por um bom tempo. Mas uma coisa no mínimo é curiosa. É que o cinema em casa e também a Band com aquele cine horror deles, ou algo assim, passava vários filmes de terror sem critério nenhum, pra quem quisesse ver, e às 2 da tarde, é a melhor parte. E claro que, entre essas pérolas estava o nosso querido filme de hoje, O Ataque dos Vermes Malditos, ou apenas Tremors no original. Confesso que o título brasileiro ele talvez entregue informação demais, mas essa é uma tendência nossa. É verdade. Eu, inclusive, nem acho que as versões BR dos títulos são ruins, assim. Eu acho que tem coisas boas e coisas ruins. Varia muito. Às vezes não. E nesse caso aqui, meus sentimentos definitivamente são mistos. Antes de continuar a falar do filme, eu só quero lembrar de duas coisinhas. Primeiro, se inscreve no meu canal e dá um like no vídeo aí que vai me ajudar pra caramba, Pra trazer mais conteúdos como esse. Talvez até você esteja aqui por causa do conteúdo de RPG ou coisa do gênero, mas eu gosto de dar uma variada de vez em quando. Falar de cinema é uma coisa que me diverte bastante. E outro lembrete importante, que é, embora esse filme seja de 1990, existe uma chance de você não ter assistido, ou talvez que você queira assistir ele para conhecer a obra antes de ver meu vídeo. Então fica à vontade, vai lá, dá uma olhadinha. Porém, não esquece de voltar aqui, hein? Por favor, eu quero muito que você veja o vídeo. Eu também. Então, bora lá. Que filme é esse? Bom, o filme se trata de uma produção norte-americana, de 1990, do diretor Ron Underwood, que também tem na carreira bombas como Pluto Nash e A Filha do Papai Noel, filmes que dispensam mais apresentações. O filme, ele pega uma carona no gênero western, mas mistura um pouco a pegada dos filmes de monstros dos anos 50. Daí ele acaba criando uma coisa que é bem original e um dos charmes dele é ser bem despretensioso, na medida certa, claro. Para dar uma resumida na história aqui, a gente tem o Valentine, que é o Kevin Bacon, e o Earl, vivido pelo Fred Ward, que participou de alguns outros filmes bem legais e também da continuação, da primeira continuação, creio eu. Depois ele não ficou muito afim de ficar voltando para os outros filmes. Eles são duas espécies de faz-tudo de uma cidade chamada Perfection, que fica em Nevada, que é um lugar que tem a peculiaridade de perder quase metade dos habitantes deles em menos de uma semana, mas isso aí fica pro desenrolar da história, claro. Mas o que vale dizer é que ela é uma cidade muito pequena e muito erma, muito deserta. Ela fica num local sem acesso nenhum. Tem um monte de montanhas em volta, o que impede os caras de fugirem, no decorrer do filme. Embora esse não seja o único fator determinante nesse caso. E também, para fechar um trio com os dois protagonistas, embora eu possa até crer que ela é uma das protagonistas também, temos a Rhonda, que é vivida pela Finn Carter. E se trata de uma geóloga que está fazendo leituras sismográficas bem anormais na área. Também, tem todos os outros moradores de Perfection, que realmente eu não me lembro de outras produções que eles possam ter trabalhado. São mais ou menos umas 12 pessoas no total. E, claro, tem as pessoas que vão meio que morrendo. E sabe como é que são os filmes de terror, Elas morrem e a gente não é muito bem apresentada. Tem um mero contexto aí para a morte delas ser significativa. Uma coisa interessante é que a pegada original dos roteiristas seria esconder o monstro, no estilo do filme Tubarão, e deixar a revelação pro final. Porém, os produtores decidiram fazer algo diferente. Que essa merda aí, porra. Quiseram já meter o louco e mostrar o verme em si já nos primeiros 30 minutos de filme, pois eles não queriam nada muito intelectual, Eles queriam tratar as minhocas gigantes como elas merecem ser tratadas, Um tratamento bem digno, diga-se de passagem. Não, ele tem toda a razão. E, uma outra coisa que é bem bacana também é que é sempre bem definida a incrível letalidade dos vermes. Só se escapa deles na base do protagonismo, pois eles são muito rápidos para quem nem tem pernas e fica rastejando embaixo da terra, e tem vários sentidos e poderes. E teriam mais poderes ainda, os caras tinham umas ideias de que eles conseguissem mimetizar sons da natureza e umas coisas assim. Acho que com o nível de poder que eles estão, eles já são bem brabos mesmo. E uma outra coisa muito legal é que eles são bem espertos, eles mudam de tática rapidinho. Então não dá pra enganar, digamos assim, os vermes duas vezes com o mesmo truque, tá? Isso é bem definido no filme. Um lance que é tosco, mas virou um charme do filme, é aquela meia pintada que é o tentáculo do monstro. Parece um Muppet vindo direto de Chernobyl, cara, é muito tosco. Porém,
foi uma solução que eles conseguiram dar para alguns problemas técnicos que eles tiveram com os animatrônicos no decorrer da filmagem. Mas, no geral, eu posso dizer até que o monstro ele tem um design muito bom, muito excelente, né? Os efeitos em CGI não eram muito comuns na época, né? Mas, logo em seguida, a gente teve até 2 filmes que usaram muito bem o CGI, que é o Exterminador do Futuro 2 e o Jurassic Park. Mas aqui o canal mesmo foi efeitos práticos, entendeu? Então tinha, né, as miniaturas, tinha os animatrônicos. E uma observação é que eles conseguiram fazer o monstro ter um sangue meio laranja, nojentão, fica parecendo uma abóbora podre, cara. Eu acho que eu consigo sentir o cheiro do monstro só assistindo o filme, é impressionante. Gente, eu acho que eu vou vomitar. Ficou tenso. E uma outra coisa, né, você vai poder observar que o filme todo é filmado em externas quase, né, tem acho que 2 ou 3 ambientes internos ali, que seriam o porão na casa do maníaco de armas lá, que eu realmente esqueci o nome dele. Eu sei que tem uma cena ali muito rápida, então quase não conta muito. E o bar do China, porque toda cidade que se preze tem que ter um mercadinho do China, né, senão não conta, não, acho que não ganha nem um CEP se não tiver. É verdade. Mas afinal, por que esse filme é bom? Bom, não sou apenas eu, ou mesmo as boas avaliações do Rotten Tomatoes que vão fazer esse filme subir no seu conceito. E sim você aprender a apreciar essa obra como parte dos bons filmes de zumbi, né? O quê? Não que isso seja um filme zumbi, mas ele tem algumas características em comum. Que basicamente é ver uma trama de pessoas lidando com um mal que ameaça a vida delas e forçando elas a se unir e ter aquelas táticas de guerrilha, sabe? Não poder se expor, gerenciar recursos. É uma coisa em comum com esse tipo de filme. Eu acho que acrescenta bem aqui. A combinação de gêneros um pouco em comum, embora até talvez possa parecer um pouco forçado falar que tem características de western, mas a dupla de protagonistas, a ambientação é meio western, assim. É que o western é um gênero mais trágico, né? Aqui as coisas são bem suaves. Outra característica, né? Que isso aqui, embora se venda bem como filme de horror, dá pra dizer que é mais uma aventura, assim, entendeu? Mas depois que esses hóspedes do barulho chegaram, a vida do casal se transformou numa tremenda confusão. O horror do filme ficou no início, né? Eu acredito que se os produtores tivessem seguido esse lance tubarão deles, realmente o filme seria um filme de horror, mas ele ia perder um pouco do impacto dele. Talvez pela criatura não ter tanta credibilidade como um monstro letal, vamos assim dizer. Se bem que isso tudo iria pro espaço assim que a meia do mal aparecesse no filme, então não ia ter muito o que eles fazer. Eles foram quase obrigados a seguir essa pegada um pouco mais horror cômico, assim, vamos assim dizer. Outra coisa bacana é que o filme não ofende muito a sua inteligência, sabe? Quando a gente vê um Sexta-feira 13, aquele monte de adolescentes bem idiotas mesmo, você fica um pouco bolado. Aqui, no caso, embora, né, os sobreviventes não sejam grandes gênios, eles não são tão burros assim. E os monstros em si também são bem inteligentes, então vira uma disputa pra ver quem consegue lidar com quem e de qual forma. Então os heróis conseguem lidar com o monstro toma outra estratégia, eles bolam outra coisa, o monstro muda a tática de novo. Então o filme acaba gerando até uma expectativa em pensar o que eles vão fazer para se livrar daquele monstro em si, né? Eu falo monstro, mas eles têm um nome, né? Que é Graboides, que ele é batizado pelo China lá, que eu realmente não lembro o nome, mas ele é o dono do mercado lá. E infelizmente ele não tem um dos destinos mais felizes do mundo, mas sabe como que é, né? Nem todo mundo sobrevive nesse tipo de história. E embora eu tenha comparado com filmes zumbi, se vocês prestarem um pouco atenção, uma característica dos filmes zumbis, que é algo definido pelo Romero lá em 68, é que os personagens acabam se traindo e se ferrando e, né, morrendo por consequência disso, inclusive, né? Porque acho que se todo mundo cooperasse com todo mundo bonitinho num filme de terror, de zumbis, a chance de sobrevivência dos caras aumentaria em mais de 50%. Aqui eles fazem isso, de fato. Eles até implicam um pouco um com o outro, mas não tem essa de traição, egoísmo, um cara realmente cretino. São pessoas bacaninhas de uma cidade bonitinha, só querendo fugir de uns vermes gigantes. Nada demais. Uma terça como outra qualquer. Simples assim. Outro lance que eu já elogiei foram os efeitos práticos, muito bem feitos, né? E uma coisa a se observar é que nas continuações eles optaram mais por usar o CGI, porque era uma coisa comum, né? Era mais barato, inclusive, de certa forma. E isso fez, de certa forma, infelizmente, a série cair num declínio tanto técnico quanto criativo. Os monstros foram ficando cada vez mais esquisitos e os efeitos
não foram convencendo muito, mas tá bom, né? Ninguém ligava muito, isso nunca foi levado a sério, talvez isso não seja um problema, entendeu? Mas ver uma coisa que tinha mais potencial para ser mais interessante ser subotimizada é um pouco triste. É que nem você tentar pegar seu carro esportivo e abastecer ele com groselha. Ele não vai andar, talvez, até certo lugar, não sei. Mas não é a mesma emoção. E de roteiro, assim, dá pra dizer que o filme, ele é bem capaz, né? Ele é bem feito, porque ele estabelece boas premissas pra explicar algumas coisas e evitar aquele lance todo de professor roteiro que tem em alguns filmes. Então, por exemplo, você encontra um cara morto há muito tempo numa torre e os caras falam, nossa, ele ficou mais de uma semana aí, morreu de inanição, e aí quando eles estão presos na pedra, eles se dão por conta que os bichos têm muita paciência, eles vão morrer se ficarem esperando eles irem embora. E isso, entre outras coisas, até ajuda a contribuir um pouco com o senso de urgência, né, para as pessoas levarem mais a sério. Outros filmes como Praia Maldita e aqueles Tubarões de Areia talvez não tivessem feito tão bem esse lance de não posso pisar aqui quanto esse filme fez. Inclusive a inspiração para esse filme foi isso, né, o cara ficou em cima de uma pedra e ficou pensando, nossa, e se eu tivesse impedido de pisar aqui por causa da lava ou algum monstro na areia? Aí eu ia ter que ficar pulando de pedra em pedra para chegar em casa. E não é que... Bem, ele fez um filme inteiro baseado só nisso. E para finalizar aqui nas qualidades, dá para dizer que o romance, né, do Valentine com a Honda, ele é bem sutil, né? Ele deixa as coisas dinâmicas, sabe? Não tem cenas para eles flertarem. Adoro beijo na boca. Que é só gerar uma barriga. Esse filme não tem barriga, esse filme é papo reto. Isso é bacana. Então acho que deixou, né, o espectador torcendo pelo romance, ao mesmo tempo que não tomou uma parte importante da trama com isso, né? Mas perfeito ele também não é. Bom, pensando um pouco se existe algum problema do filme que vale a pena mencionar, talvez fosse o lance do monstro ser mostrado cedo demais. Eu esperaria um pouco mais. Talvez eu até aumentasse o tamanho do filme, que daria tempo de gerar esse suspense a mais. E outra coisa, talvez, acho que mais personagens morrendo seria a forma de deixar a atmosfera mais pesada. Não sei se trocar um pouco esse lance valeria a pena. Mas é um filme de terror, né, que até que tem bastante personagem e nem todos morrem, né. Claro, não precisa ser totalmente trágico, mas em muitos filmes assim, geralmente só sobram os protagonistas que conseguem fugir. Mas aqui não, uma galera bacana sobrevive. Talvez fosse legal que mais gente sobrevivesse, mas pouco menos de gente, né? Acho que sobrevive umas 10 pessoas. E pra finalizar, tem a Meia, né? Que se eles tivessem conseguido um tentáculo mais, sei lá, ameaçador e, enfim, que parecesse algo monstruoso, isso ficaria mais bacana. Um dos problemas do tentáculo foi o design original do bicho, que ia parecer meio que uma tartaruga, mas na verdade, com o pescoção que eles puseram pro monstro, ele ficou parecendo... Hã? Hein? Ficou tosco demais, não valeu a pena. O monstro tava bom assim, e acho que a Meia acabou gerando um charme involuntário pra obra, pode ter certeza. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinho. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. A gente se vê mais por aqui, caso goste de conteúdos como esse, e caso goste de outros tipos de conteúdo, a gente se vê da mesma forma, porque eu vou produzir ambos, tá? Na medida do possível, claro. Espero que tenham gostado, deixa um comentário aí para me prestigiar, que eu gosto muito, e obrigado por tudo. É isso aí, fui!